O Espírito Santo é apenas uma força que vem de Deus ou uma pessoa divina que pensa, sente e se relaciona conosco? No estudo de hoje, nós vamos analisar as evidências bíblicas sobre a personalidade do Espírito Santo. E nós também vamos entender por que essa compreensão transforma a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar o programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Nossa nova temporada, Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Quero te dizer que nós acreditamos no Espírito Santo. Acreditamos nesse ser divino. Nós acreditamos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Acreditamos que o Espírito Santo nos dá dons, que o Espírito Santo age na nossa vida, que o Espírito Santo regenera, que o Espírito Santo nos transforma. Acreditamos que o Espírito Santo está agindo na vida de todas as pessoas, em todos os lugares e em todo o momento. Se estamos aqui hoje para conversarmos, para estudarmos, é porque o Espírito Santo está trabalhando em nós. Por isso nós vamos estudar ao longo desta temporada os dons do Espírito, quem ele é, que a gente está vendo essa semana, como ele trabalha. Vamos estudar em algum momento o pecado contra o Espírito Santo, que é um pecado imperdoável, como isso acontece. Então quero que você fique com a gente nessa temporada, peça a sua revista. Esse tema a gente tem uma revista à sua disposição, que é a revista Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Você já pediu a revista? Em uma temporada antes, quando foi lançada essa revista? Já pediu? Ainda não? Então, você pode pedir agora. Olha, está aparecendo o WhatsApp aqui, ó. 12982444449. É só você escrever aí, né? Ou dar um oi, e aí você vai receber o link, você vai preencher e vai receber aí na sua casa, sem custo, a nossa revista Esperança, tá? Se você quiser ligar, você também pode ligar para a gente até 10h30 da noite. Vai aparecer o número aqui, apareceu, 0 operadora 12 ou 012 21 27 31 21. 012 21 27 31 21. Tá bom? Peça a sua revista, acompanhe com a gente, abra sua Bíblia. Esse é um tema bíblico, então você vai acompanhando o texto bíblico, vai anotando, se tiver dúvida, quando a gente entrar aí no tema dos dons, o dom de línguas, se você tiver dúvida, faz contato, vamos interagir, vamos conversar. Nosso objetivo é crescer no conhecimento, é ter o coração aberto para que o Espírito trabalhe, porque a compreensão do texto bíblico, eu mencionei ontem, né, se dá através da ação espiritual do Senhor na gente. Tá bom? Vamos ao estudo? Pai do céu, nos dê compreensão ao abrirmos a palavra mais uma vez, ao estudarmos, que o Senhor nos dê discernimento, que o Espírito Santo nos conduza, que a gente não olhe para o texto tecnicamente, que a gente tenha visão espiritual, que esse ser divino, que é o Espírito Santo, nos convença dos equívocos que às vezes temos, das ideias erradas. Por favor, meu Deus, eu clamo por isso. Que o Espírito Santo trabalhe no coração de cada telespectador, abençoe cada família, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Gosto muito de um texto
que está na Carta aos Romanos, né? Carta aos Romanos, capítulo 8, e o verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus intercede pelos santos. Então, maravilhoso saber que esse ser divino intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós pensamos em Deus Pai, nós imaginamos um ser, uma pessoa. Quando nós pensamos em Jesus, nós lembramos da sua vida aqui na Terra e aí temos clareza de ser, de pessoa. Mas quando nós pensamos no Espírito Santo, muitos imaginam algo semelhante a uma energia, uma força invisível ou um poder sobrenatural. Para alguns, até o próprio poder que emana de Deus, uma energia que emana de Deus. Muitos consideram sua atuação como um poder divino, como mencionei, impessoal, porque o Espírito Santo não se manifesta fisicamente como Cristo se manifestou durante a encarnação. Então, para alguns, é um poder divino impessoal. Mas a Bíblia, queridos, mostra que o Espírito Santo possui todas as características de uma pessoa. Características como inteligência, vontade e emoções. É assim, dessa forma, que a gente define uma pessoa. Tem, né, inteligência, tem vontade e tem emoção. E eu quero ler alguns versos com vocês para mostrar isso. Qual é o meu desejo aqui, né, ao estudar isso? Eu não quero te convencer sobre esse assunto. Não é. Mas eu quero te trazer a compreensão correta de quem é o Espírito Santo, porque dentro dessa compreensão correta, quando eu compreendo corretamente que o Espírito Santo é um ser divino, meu relacionamento com o Espírito Santo, logo com a divindade, vai ser um relacionamento diferente, porque eu vou ter percepções claras de quem ele é e de como ele está agindo. Se eu tenho uma compreensão equivocada, como, por exemplo, o Espírito Santo como energia, meu relacionamento com Deus vai ser de forma diferente. Meu relacionamento com o Espírito Santo, né, não vai ser um relacionamento pessoal. Então, o objetivo não é convencimento. O objetivo é nos dar compreensão clara. Por exemplo, o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas. Ou seja, ele olha o que está acontecendo, ele vasculha tudo o que está acontecendo, até mesmo as profundezas de Deus, até mesmo a minha compreensão. Como que uma energia poderia fazer a sondagem do que está acontecendo? Não, precisa ter inteligência, precisa ter compreensão disso. O Espírito conhece e investiga e compreende. Essas são características do quê? De uma mente pessoal. Alguém que conhece, sonda, conhece todas as coisas, só uma mente pessoal pode compreender. Uma energia não pode compreender. No capítulo 12, verso 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente conforme ele quer. Se você abrir o texto de 1 Coríntios capítulo 12, e eu quero abrir aqui com você, 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver que ele está falando a respeito, capítulo 12, a respeito dos dons espirituais. Então ele vai fazer a descrição
desses dons. Ele vai dizer para que servem esses dons. Por exemplo, lá no verso 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. No verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, a outra a fé, a outro o dom de curar, e ele vai, a operação de milagres, o discernimento de espírito, a variedade de línguas, a outro capacidade para interpretar. E aí vem o verso 11, onde ele diz, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Então ele dá, distribuindo cada um individualmente conforme ele quer. E quem quer? O Espírito. Se ele quer algo, significa que ele tem o quê? Vontade. E para ter vontade, ele precisa ser, uma pessoa. O Espírito toma decisões, escolhe, age segundo a própria vontade. Uma força não escolhe, uma pessoa escolhe, um ser escolhe. Então ele olha para cada um e diz, distribui para cada um conforme a sua vontade. O Espírito vai dando para um o dom de curar, a fé, a sabedoria. A gente vai aprofundar o tema dos dons um pouco mais para frente. Lembra que a nossa ênfase aqui, ao citar, é olhar para o Espírito Santo como um ser pessoal. Esse é o nosso objetivo. Efésios capítulo 4, versos 29 a 32. Ele diz, dentro dos vários conselhos que Paulo está dando à igreja de Éfeso, então, estou abrindo aqui, capítulo 4, verso 29 a 32. Então ele está dizendo aqui, está dando exortações quanto à santidade nos versos anteriores. São inúmeros conselhos. Falou sobre o ministério e o serviço dos santos, a unidade da fé, e ele vai dizer, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se ele está falando de entristecer, está falando de uma emoção, de um sentimento, de algo que causa, né? Afetou aquela pessoa. Uma energia não vai ser afetada, um ser vai ser afetado. Somente alguém que possui sensibilidade relacional pode ser entristecido. Uma energia não pode ser entristecida. Então ele vai dizer, não entristeçam o Espírito Santo, porque vocês foram selados por ele. Como que a gente vai entristecer o Espírito Santo? Lembra o texto de Romanos que eu li? Que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo se entristece quando o nosso procedimento não está de acordo com aquilo que Deus deseja que seja. Ou seja, quando eu escolho um caminho que é um caminho errado. Então o Espírito Santo olha e diz assim, por que, Gilmar, você está fazendo isso? Por que você fez essa escolha? Por que você agiu dessa forma? Assim como Deus sente, assim como Jesus Cristo sente, o Espírito Santo também sente, porque ele é um ser divino, uma pessoa divina que tem sentimentos, né? Que é afetado por aquilo. Jesus, quando veio à Terra, a gente tem a descrição bíblica, chorou, mas às vezes esse texto passa, né, por alto para nós e a gente não percebe que o Espírito Santo se entristece. Esse texto revela que o Espírito Santo se envolve pessoalmente com aqueles que pertencem a Deus e por isso ele é tocado por isso. São João capítulo 14, esse texto nós estudamos ontem na promessa do grande discurso de despedida. Eu pedirei ao Pai, ele vai dar para vocês um outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. E a gente tem destaques aqui de revelação. A palavra outro, eu expliquei ontem, significa que Jesus estava falando de alguém. Ele, o Espírito Santo, continuaria sua obra junto aos discípulos. Então está falando
de uma pessoa e dentro das características que ele vai agir, né? A gente tem na sequência do texto que ele vai, né? Esse ser vai nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, né? Isso está no capítulo 16. Então a gente tem a identificação clara, né, deste ser. Se é ele, é um ser. O outro, como ele, se refere a um ser. Então a gente tem claramente a fala de Jesus de que o Espírito Santo não é apenas um substituto da presença de Cristo. O Espírito Santo é um consolador, eu expliquei, o ajudador, aquele que vai ficar do lado. Ele é o conselheiro, ele é o guia, é alguém capaz de ensinar, é alguém capaz de orientar, é alguém capaz de acompanhar os seguidores de Jesus. Ele, o ser, o Espírito Santo. Então, eu queria dizer para você, querido, que o Espírito Santo vai te dar capacidades, vai distribuir os dons, que o Espírito Santo vai ficar triste se você fizer escolhas erradas, porque o Espírito Santo, ele está próximo de você, ele está agindo em você, o Espírito Santo está tentando mostrar para você qual é o caminho para seguir. E o Espírito Santo é este ser que está aqui para guiar, para orientar, para ajudar, que está ao seu lado. O Espírito Santo é esse ser divino que age em nossa vida. E aqui a gente tem uma outra lista de outras ações pessoais atribuídas ao Espírito Santo ao longo do Novo Testamento. Como, por exemplo, e eu citei a continuação do capítulo do Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, ele vai ensinar vocês a guardarem todas as coisas. Ele vai guiar vocês, vai guiar, no capítulo 16, verso 13. Ele vai ser testemunha, capítulo 15, verso 26. Ele fala, e são dois textos interessantes. Esse texto de Atos eu quero ler com você. Atos, o capítulo 13 e o verso 2, diz assim, vou ler o verso 1, né? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, o despediram. Vejam a clareza do texto bíblico. O Espírito Santo disse para eles que Paulo e Barnabé deveriam ser separados para aquela obra. E a gente tem inúmeras outras descrições no texto bíblico do Espírito Santo agindo e mandando, dizendo, vão para tal lugar, ajam desta maneira. Então, quem pode falar? Quem pode dizer as coisas? Somente um ser divino, ele, o Espírito Santo. E o texto que eu li inicialmente, Romanos capítulo 8, verso 26, que o Espírito Santo age, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo sabe exatamente como nós nos sentimos. O Espírito Santo sabe quais são as nossas necessidades. O Espírito Santo é o ser divino que quer nos conduzir para Deus, que quer nos revelar o amor de Deus expresso em Jesus Cristo na terra e na vida que ele teve. Entenda, Jesus Cristo foi a revelação do Pai. Clareza, claro, de forma muito clara. Há muita clareza nessa descrição. E ele diz aos seus discípulos, quem vê a mim, né? Quando Tomé mostra-nos o Pai, ele diz, quem vê a mim, vê o Pai.
E eu vou dizer, quem vê a Jesus Cristo também vê o Espírito Santo, porque ele é um outro como Jesus e como Deus. E cada um, distintivamente, estão envolvidos nesse processo chamado salvação. Porque qual é o grande objetivo do plano da salvação, da redenção? É restaurar a nossa imagem, a imagem de Deus, perdida por causa do pecado. E isso é possível através do sacrifício de Jesus. Quando eu aceito o sacrifício de Jesus, quando eu sou impressionado por aquilo que Jesus Cristo fez. Agora, como eu aceito o sacrifício de Jesus? Através da atuação do Espírito Santo. Então, quando eu pego a Bíblia e abro a Bíblia, que começo a ler aquilo que Jesus Cristo fez, por exemplo, eu leio os últimos momentos da vida de Jesus, eu leio a crucifixão, eu leio Jesus perante os líderes religiosos, perante Pilatos, eu vejo Jesus sofrendo na cruz. Quando eu leio esse texto, como eu mencionei ontem, eu posso ler tecnicamente. Agora, se eu leio esse texto com uma visão espiritual, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser impressionado. Eu vou ser impressionado que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por mim, para que eu creia e tenha vida eterna. E é o Espírito Santo que vai me dar esta impressão, sabe? Aí eu olho para Jesus e vejo a revelação do amor que a divindade tem. E aí começa uma mudança dentro de mim. E esta mudança é a restauração da minha imagem, a imagem de Deus. E quando eu sou restaurado à imagem de Deus, eu tenho uma visão correta de quem eu sou, das necessidades que eu tenho, porque o Espírito Santo vai me mostrando. Tenho uma visão correta de quem é Deus, do que Ele quer fazer em mim, e tenho uma visão correta daqueles que estão ao meu redor. Eu só vou ter uma visão correta daqueles que estão ao meu redor se o Espírito Santo impressionar meu coração, me dirigir para o amor que expresso por Jesus Cristo e olhar assim perfeitamente para Deus. Entende como isso... Lógico, eu estou sistematizando aqui, estou colocando em partes, mas isso acontece... Eu não vou usar a expressão automaticamente, né? Mas isso acontece assim, ó. É Deus agindo, é Deus agindo. É como você ligar a televisão, ligar o rádio, acessar um conteúdo nosso da Novo Tempo na internet e começar a ser impressionado por aquilo e começar a encontrar esperança onde não havia esperança, vida onde não havia vida. É o poder regenerador que o Espírito gera. Quem é esse Espírito? Não é essa energia. O Espírito é uma pessoa que intercede, que fala, que testemunha, que guia, que ensina, que distribui os dons, que intercede por nós. Esse é o Espírito. É o Espírito transformador. Se o Espírito Santo fosse apenas uma força, queridos, o objetivo seria aprender a usar esse poder. Mas o Espírito Santo não é uma força. Ele é uma pessoa. Por isso nós precisamos desenvolver um relacionamento com Ele. E aqui é o grande detalhe do tema de hoje. E eu pergunto para você, como anda seu relacionamento com o Espírito Santo? Como anda? Talvez você sempre ouve como anda seu relacionamento com Deus, como anda seu relacionamento com Jesus, porque a gente tem a tendência de separar, como eu disse, de sistematizar. Mas não é sobre isso, não é sobre essa separação. Porque quando eu falo Espírito Santo, estou falando do relacionamento com Jesus e do relacionamento com Deus. Só que nós esquecemos qual é o papel
papel do Espírito Santo nesse processo de transformação. Por isso eu tenho que conversar, assim como eu converso com Jesus Cristo, converso com Deus, eu devo conversar com o Espírito Santo. Por exemplo, eu acordo de manhã e vou ter o meu momento de meditação, o meu momento devocional. Eu tenho que pedir, Senhor, Espírito Santo, me dá entendimento na leitura desse texto. Se eu li o texto e isso saiu automaticamente, eu não fui impressionado, Espírito Santo, por favor, eu não estou entendendo o que eu estou lendo. Me dá compreensão disso. Espírito Santo, por favor, se o meu pensamento está sendo desviado ali para outra coisa, né? Sabe, um pensamento automático veio. Espírito Santo, por favor, me dê concentração e eu quero compreender. Quando eu ligo o meu rádio, quando eu ponho uma música no meu devocional, eu tenho que pedir, Espírito Santo, eu vou ouvir essa música. Me toca agora. Me impressiona com a letra dessa música. Não precisa, não deve ser automático. Eu estou falando para você hoje que talvez tenha dificuldade de compreender algumas verdades da palavra. Verdades que já foram reveladas. E você pode dizer, Espírito Santo, me ajuda a compreender essas verdades reveladas, que talvez dentro do seu meio religioso você não se atentou, não foi ensinado, ou é ensinado de forma diferente. Peça para o Espírito Santo, porque aquilo que ele revelou para o autor bíblico, ele vai revelar mais uma vez para você. Porque quem é ele? Não é uma energia que o Senhor está enviando. Não. Ele é um ser divino que está aí do seu lado. Um ser divino que sabe o que você está sentindo, sabe dos obstáculos, porque ele sonda os corações, ele sabe o que está na mente, quais são os obstáculos cognitivos que existem aí, e ele pode desconstruir isso e te dar uma compreensão clara da verdade da palavra. Você deseja isso? Você deseja ter um relacionamento próximo com o Espírito Santo e assim sendo próximo com Jesus Cristo e sendo próximo com Deus? Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela ação do Espírito Santo na nossa mente. Obrigado por esse ser divino, esse ser que intercede por nós, esse ser que está do nosso lado, esse ser que nos ensina, esse ser que nos conduz, esse ser que se entristece quando nós fazemos escolhas equivocadas. Pai do céu, que a gente se renda ao Espírito Santo, que a gente permita que o Espírito Santo transforme o nosso coração para a gente ser impressionado por Jesus Cristo e ser restaurado à imagem do Criador. Por favor, meu Deus, todos nós desejamos isso, nos render ao Espírito Santo. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos nossos telespectadores, eu suplico em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi bom demais estarmos juntos. Amanhã a gente se encontra aqui em mais um programa Escola Bíblica na temporada Espírito Santo.